Discípulo, talvez sua infância tenha sido assim. Nada de fome, nada de miséria, nada de escândalo. Casa arrumada, comida na mesa, escola em dia. Mas carinho, abraço, eu tenho orgulho de você, quase nunca. Você cresceu cumprindo o papel de filho, mas nunca se sentiu realmente querido. Hoje eu vou te mostrar o preço oculto de ter sido criado sem afeto e como isso ainda controla seus relacionamentos sem você perceber. Discípulo, eu sei exatamente do que estou falando. Porque essa ferida é invisível, não deixa marcas no corpo, não aparece em nenhum relatório. Ninguém olha para você e pensa, esse cara sofreu. Pelo contrário, você parece ter tido uma infância normal, estruturada, sem grandes traumas. Mas você sabe a verdade. Seus pais estavam lá, mas não estavam presentes. Fisicamente ocupavam a casa, mas emocionalmente eram distantes, frios, críticos, irônicos, sempre ocupados demais, cansados demais, preocupados demais com outras coisas. Elogio. Só quando você trazia resultado. Nota boa, comportamento perfeito, vitória em alguma competição. Fora isso, silêncio. Ou pior, comparação. Por que você não é como seu irmão? O filho do vizinho conseguiu, por que você não? Suas emoções eram minimizadas. Para de drama, engole o choro. Isso não é motivo para ficar triste. Você aprendeu cedo que sentir era errado, que precisar de carinho era fraqueza, que demonstrar vulnerabilidade era pedir para ser humilhado. E você se adaptou, fechou, endureceu, aprendeu a não pedir, a não esperar, a não precisar. Pelo menos era o que você dizia para si mesmo. Mas a ferida ficou, e hoje, décadas depois, ela ainda sangra em cada relacionamento que você tenta construir. Você tem dificuldade de acreditar que alguém gosta de você de verdade. Quando alguém demonstra carinho, você desconfia, espera o golpe, espera a pessoa revelar que na verdade quer algo em troca. Porque foi assim que você aprendeu. Afeto nunca é gratuito. Você carrega uma sensação constante de inadequação. Não importa o que conquiste, não importa quanto se esforce, sempre parece que falta algo, que você não é suficiente, que em algum momento vão descobrir que você é uma fraude e vão te abandonar. E você se sente culpado por precisar de carinho, como se fosse uma fraqueza vergonhosa, como se homens de verdade não precisassem disso. E então você nega a necessidade, empurra para baixo, finge que não existe. Gabor Maté, o médico que mais estudou o impacto do trauma emocional na infância, explica isso de forma clara. A criança não precisa apenas de estrutura, precisa de amor expresso. Precisa ver nos olhos dos pais que é querida, que é bem-vinda, que sua existência traz alegria. Quando isso falta, a criança não conclui que os pais são frios. A criança conclui que ela não é digna de amor. Jung chamaria isso de sombra. O menino não visto, não abraçado, não celebrado, que foi empurrado para o inconsciente e agora aparece em cada relação adulta, pedindo desesperadamente o que nunca recebeu. Quem cresceu sem afeto, aprende cedo que amor é algo que precisa ser merecido e passa a vida adulta tentando comprar carinho com esforço. Discípulo, essa é a programação que está rodando dentro de você sem que você perceba. Na infância, você internalizou uma equação perigosa. Se eu for perfeito, não vou ser abandonado. Se eu errar, vão me largar. Amor não é dado, é conquistado, e precisa ser reconquistado todos os dias. E você levou isso para a vida adulta. Nas amizades, você vira o cara que está sempre disponível, que faz tudo pelos outros, que nunca pede nada em troca. Porque no fundo você acredita que se parar de entregar, vão te descartar. Com mulheres, você vira o prestador de serviço emocional, aquele que ouve, que apoia, que resolve problemas, que está sempre lá. Não porque quer, mas porque acha que é a única forma de ser valorizado. E quando ela te trata com frieza, você aguenta. Porque frieza é familiar. Frieza é o que você conhece. No trabalho, você assume demais, entrega demais, tolera demais. Sempre tentando provar que merece estar ali. Sempre com medo de que descubram que você não é tão bom assim. E em todos esses lugares, você sente a mesma coisa. Algo em mim não é suficiente. Você acha que está escolhendo livremente com quem se relaciona. Mas, na prática,
é o menino que cresceu sem afeto, repetindo o mesmo roteiro, tentando finalmente ganhar o abraço que nunca veio. A primeira lei é a lei do amor condicional internalizado. A lei do amor condicional internalizado diz o seguinte: se na infância carinho só vinha com desempenho, você aprende a se ver como projeto, não como pessoa. Discípulo, pensa nas vezes em que você recebeu aprovação quando criança. Quase sempre estava ligada a algo que você fez. Uma nota. Um comportamento. Uma conquista. Você era elogiado pelo resultado, não pela existência. E quando errava, silêncio frio. Ou pior, humilhação, crítica, comparação. A mensagem era clara. Você só vale quando performa. Isso criou uma programação profunda. Você se vê como um projeto em andamento, não como uma pessoa completa. E você acredita que só vai merecer amor quando finalmente atingir um padrão impossível. E esse padrão te persegue até hoje. No trabalho, você não consegue descansar porque sempre tem mais para fazer. Com mulheres, você sente que precisa impressionar o tempo todo, que se relaxar ela vai embora. Com amigos, você está sempre fazendo favores, sempre disponível, sempre provando que vale a pena. Lembre de 2 ou 3 cenas da infância em que você recebeu aprovação apenas por desempenho. Escreva como essas cenas ecoam hoje. No trabalho, com mulheres, com amigos. Veja o padrão se repetindo. A segunda lei é a lei do apego ao frio familiar. A lei do apego ao frio familiar diz o seguinte: quem foi criado no gelo emocional tende a se sentir atraído por pessoas igualmente frias, porque confunde distância com segurança. Discípulo, isso vai parecer estranho, mas presta atenção. Você se sente desconfortável com pessoas calorosas demais. Quando alguém demonstra afeto abertamente, você não sabe como reagir. Desconfia, se afasta, acha intenso demais. Mas com pessoas frias, distantes, emocionalmente indisponíveis, aí você se sente em casa. Você sabe navegar esse território, conhece as regras, sabe como agir. E por isso você se atrai por mulheres que te tratam com indiferença, por amigos que somem por semanas, por ambientes onde você precisa constantemente provar seu valor. Não porque é masoquista, mas porque é familiar. O cérebro humano não escolhe o que é bom, escolhe o que conhece. E você conhece o frio, você cresceu nele. Ele é desconfortável, mas é previsível. E previsibilidade, para quem cresceu no caos emocional, parece segurança. Liste 1 ou 2 relações atuais em que a pessoa é claramente fria ou distante. Agora, compare com a postura dos seus pais ou cuidadores. Veja a semelhança. Não é coincidência. A terceira lei é a lei do menino que vira provedor emocional. A lei do menino que vira provedor emocional diz o seguinte: filhos que não recebem afeto aprendem a cuidar dos outros para tentar ser necessários. Discípulo, talvez na sua infância você tenha assumido um papel que não era seu. Mediava brigas entre os pais, era o adulto da casa quando os adultos estavam ausentes emocionalmente. Cuidava de irmãos mais novos, ajudava demais, fazia demais, carregava peso demais para a idade. Você aprendeu que a única forma de ter valor era sendo útil e levou isso para a vida adulta. Hoje, você é o terapeuta dos seus amigos. O porto seguro de mulheres emocionalmente quebradas que te procuram para desabafar, mas nunca para te ouvir. O apoio de familiares que ligam só quando precisam de algo. Você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Observe onde você está fazendo o papel de pai, mãe ou terapeuta de gente adulta que deveria cuidar de si mesma. Escolha uma dessas relações e, de forma consciente, comece a reduzir esse papel. Não é egoísmo, é sobrevivência. A quarta lei é a lei da insensibilidade treinada. A lei da insensibilidade treinada diz o seguinte: para sobreviver à falta de afeto, você aprendeu a anestesiar o que sente, e hoje não percebe quando está sendo machucado. Discípulo, você desenvolveu uma habilidade de sobrevivência na infância, desligar a dor. Quando seus pais eram frios, você não podia simplesmente ir embora, você dependia deles. Então você aprendeu a minimizar, a dizer para si mesmo que não era tão ruim, que dava para aguentar,
que outras crianças tinham pior. E essa habilidade te acompanha até hoje. Quando alguém te humilha, você minimiza. Não é tão grave. Quando alguém te trata com frieza, você justifica. Ela deve estar passando por algo. Quando alguém te desrespeita, você engole. Não vale a pena brigar por isso. Você perdeu a capacidade de sentir dor em tempo real. E isso te mantém preso em relacionamentos mornos, abusivos, onde você deveria ter saído há muito tempo. Por uma semana, toda vez que algo te incomodar, em vez de empurrar para baixo, pare e escreva. De 0 a 10, quanto isso doeu. Não racionalize, não minimize, só registre. Treine seu sistema nervoso a reconhecer dor novamente. A quinta lei é a lei do reaprendizado de afeto. A lei do reaprendizado de afeto diz o seguinte: você não pode voltar no tempo para receber o carinho que faltou, mas pode ensinar ao seu sistema nervoso que hoje não precisa mais se humilhar por migalhas. Discípulo, a ferida existe, não dá para apagar. Não dá para fingir que não aconteceu. Sua infância foi o que foi, mas você não é mais aquela criança. Você não depende mais daquelas pessoas. Você tem autonomia para escolher quem entra na sua vida e como essas pessoas te tratam. O reaprendizado de afeto não é virar carente. Não é sair por aí pedindo abraço de todo mundo. É construir, aos poucos, microexperiências de afeto saudável. Significa cultivar amizades onde existe reciprocidade real, onde você pode ser vulnerável sem ser punido. Significa, se possível, buscar terapia com alguém que entenda essa ferida. Significa permitir contato físico respeitoso, um abraço de um amigo de confiança, um aperto de mão que dura um segundo a mais. Significa cuidar de si mesmo de formas que não são só performance. Descanso real, prazer real, presença real. Não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre aprender a aceitar cuidado sem se sentir culpado por precisar. Escolha uma pessoa ou espaço minimamente seguro. Pode ser um amigo, um terapeuta, um parente mais aberto. E teste vulnerabilidade controlada. Diga algo que você sente sem se desculpar por sentir. Veja o que acontece. Provavelmente vai ser menos catastrófico do que o menino dentro de você imagina. Discípulo, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Você foi criado num ambiente frio e aprendeu a achar que afeto é prêmio, não direito básico. Hoje paga o preço disso em cada relacionamento, escolhendo pessoas que repetem o padrão, se esforçando demais para merecer migalhas, anestesiando a dor para aguentar o insuportável. Você recebeu 5 leis sombras para começar a quebrar esse ciclo. A lei do amor condicional internalizado. Se carinho só vinha com desempenho, você aprendeu a se ver como projeto, não como pessoa. A lei do apego ao frio familiar. Você se atrai por pessoas frias porque confunde distância com segurança. A lei do menino que vira provedor emocional. Você cuida de todo mundo tentando ser necessário, mas ninguém cuida de você. A lei da insensibilidade treinada. Você anestesiou a dor para sobreviver e hoje não percebe quando está sendo machucado. A lei do reaprendizado de afeto. Você pode ensinar ao seu sistema nervoso que hoje não precisa mais se humilhar por migalhas. Você é um homem inteligente e introvertido. A frieza que você recebeu não define o quanto de carinho você merece. Só explica por que você se acostumou a tão pouco. Explica o padrão. Não justifica a continuação. A partir de agora, você vai reconhecer o amor condicional que internalizou. Vai perceber quando está se atraindo pelo frio familiar. Vai parar de ser provedor emocional de gente que nunca te cuida. Vai treinar seu corpo a sentir dor novamente. E vai, aos poucos, reaprender o que é afeto de verdade. Este é mais um capítulo da série Feridas do Homem Inteligente. Se inscreve e ativa o sino, porque isso o algoritmo não leva até você. Você precisa vir buscar. Se você entendeu que não quer mais repetir a infância em cada relação, comenta abaixo: eu não aceito mais amor frio. Eu vou saber que você entendeu. Mas não para aqui. Se essa infância te deixou isolado, sem amigos de verdade, sem círculo de apoio, assista o capítulo sobre o lado sombrio de viver sozinho e sem amigos. É a consequência direta dessa ferida. E se você percebe que essa ferida te transformou no cara que todo mundo usa,
que aceita tudo, que não sabe dizer não, vai para o capítulo sobre como parar de ser o bonzinho usado. Você precisa curar a ferida, mas também precisa parar de deixar que outros a usem contra você. Os dois estão na tela agora. Vai para lá antes que o algoritmo enterre esse conhecimento de novo. Discípulo, o mundo não é justo. Ele é regido por leis de poder invisíveis. O que eu faço aqui é te entregar essas leis. Você não precisa contar isso para ninguém. Só aplicar em silêncio.